Falar ao vivo no rádio não é a mesma coisa que dar entrevistas para podcasts. Bom dia, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro e hoje estou aqui no podcast Media Training para falar com você sobre a diferença fundamental entre dar uma entrevista para o rádio e para o que a gente convencionou chamar de podcasts. E aqui fala para vocês, senhoras e senhores, um radialista que começou a sua carreira há algum tempo. Mais precisamente em junho de 1989. Estou falando do século passado, 1989. Foi quando eu comecei a atuar na Rádio Integração do Brejo AM 1680 kHz. Corre o risco de eu lembrar até o prefixo da rádio, ZYI 683. Porque eu repeti muitas vezes quando eu trabalhava lá em 1989. E comecei fazendo um programa de música e produzindo programas de música. Um dos quadros que eu mais gostava de produzir era um quadro chamado A Música da Minha Vida, apresentado por Antônio Cardoso. Ele é radialista também e eu trabalhei com ele, aprendi muita coisa com ele, com Batista de Andrade, no rádio analógico, naquele que não tinha câmera, naquele que era só um estúdio, aonde você entrava e falava para ser ouvido apenas em equipamentos de rádio, a maioria deles movidos a pilha, ou outros rádios, equipamentos de rádio, existentes nas casas, movidos a pilha, eletricidade, enfim. Não tinha imagem, não tinha foto, não tinha nada. Era só radiofrequência mesmo. E aí, na época, me ajudou muito ter lido a professora Maria Elisa Porchat, professora da Universidade de São Paulo, que eu tive a honra de conhecer e de que ela fosse minha professora e depois minha chefe numa emissora de rádio. A Maria Elisa Porchat dizia, e aqui eu digo para todos vocês que querem aprender a falar no rádio: rádio é som. O signo da linguagem no rádio é o som. É preciso utilizar as ondas sonoras de maneira que a mensagem chegue clara para o ouvinte. Mas não é só isso. A emissora de rádio precisa emocionar, precisa entreter, precisa fazer rir, precisa mudar o humor, precisa ser, às vezes, o único companheiro de muitos que trabalham na madrugada. O rádio é incrível porque não gasta tanta bateria como um celular, não paga nada para usar, é só comprar pilha. E agora tem rádio até a bateria solar, agora não paga nada mesmo. E a programação chega a música, chega informação, chega entretenimento, tem opção. O rádio é fantástico e continua sendo. Um pouco desprestigiado o rádio pelos marqueteiros, pelos profissionais de marketing. Sempre foi o rádio discriminado. Porque os profissionais de marketing não entendem de radiodifusão. Eles não sabem criar peças que vendam produtos e serviços apenas utilizando o som, o signo da linguagem do rádio. Eles não aprendem, eles não sabem que dá para vender só com som. Se não tiver som e imagem, não vende. Se não tiver imagem do produto, não vende. E essa estupidez tomou conta das academias de publicitários, de tal forma que poucos deles, pouquíssimos,
entendem alguma coisa sobre o signo do som e do rádio e como essa linguagem, né, sonora pode ser utilizada para vender ideias, produtos, serviços, enfim. Foi dominando essa linguagem que o Premier Adolf Hitler conseguiu eleger-se, convencendo os alemães de que era necessário mexer com as coisas, fazer uma mudança que iria resgatar o espírito originário do povo alemão. E ele usou o rádio para isso, e usou bem o signo do som e da linguagem. O Goebbels, o seu ministro das comunicações, o seu que a gente chama hoje de marqueteiro, era especialista em usar o signo do som para convencer, para emocionar, para fazer as pessoas seguirem o líder. O Hitler foi um tirano, matou gente à torta e à direito e indiscriminadamente promoveu o Holocausto, o extermínio proposital de judeus, de negros, de homossexuais, enfim, de todo mundo que não se alinhasse ao esquema. Como um bom ditador, morreu louco, provavelmente se suicidou, segundo os relatos históricos, e terminou na miséria. Acabou na merda, né? Falar a verdade, mas causou um problema gigantesco, uma guerra de proporções mundiais. Milhões de pessoas morreram, sofreram, e tudo utilizando como principal elemento de propaganda o signo do som e do rádio. É só para você ter uma ideia do que o rádio pode fazer. Orson Welles, na sua Guerra dos Mundos, criou uma novela que levou pânico à cidade de Nova York quando foi colocada no ar, porque parecia real demais a invasão de alienígenas e quase todo mundo acreditou naquela novela criada para o rádio, mas que emocionou as pessoas. Então você pode também, nas emissoras de rádio, convocar, emocionar as pessoas, fazer com que elas se engajem no seu projeto, nas suas ideias. E para fazer isso é preciso utilizar uma técnica que leve em consideração o fato de que a grande maioria das pessoas não está te vendo, está apenas te ouvindo. E precisa ser convencida a continuar ouvindo para entender a mensagem inteira. Portanto, você não pode ser chato, você não pode ficar falando de forma enfadonha, tem que ter energia na voz, tem que ter mudança de tom, tem que ter uma história legal, tem que ter algo que gere uma emoção verdadeira em quem está do outro lado ouvindo. O podcast, bom, vamos para o podcast. Bom, a falar ainda de linguagem do rádio, você precisa esquematizar. Tem um vídeo meu sobre como falar no rádio no meu canal no YouTube. Vá lá. Tem um link no @Arquimedes de Castro, que é o meu perfil no Instagram. Tem um link lá. Eu tenho um canal chamado Consultor, no qual você pode se inscrever, mas tem um link que leva direto para a minha página no YouTube, onde tem muito conteúdo falando sobre muita coisa de media training, inclusive falando como falar no rádio, seu objetivo, usar a linguagem direta, afirmativa, contar histórias, evitar dados muito complexos, e transformar a sua ideia em exemplos práticos para que as pessoas possam te entender e fazer um apelo, exortá-las a seguir o que você está dizendo de alguma maneira, a partirem para a ação, né? Ou te seguindo, ou te apoiando, fazendo o que você quer, vendendo o que você quer vender, enfim. O podcast tem algumas peculiaridades. É um programa que podia ser chamado um programa de rádio, mas todo podcast tem som e tem imagem hoje em dia. Eles chamam de podcast aquilo que é transmitido numa mesa, com microfones, as pessoas sentadas ao redor da mesa, conversando sem nenhum objetivo definido,
durante 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5 horas. Tem podcast que vai até 5 horas de duração. E as pessoas ficam conversando lá. Quem entrevista não é um profissional da comunicação, é um ouvinte, é um curioso, é uma pessoa que estava numa feira, encontrou-se com uma cigana, a cigana leu a mão dele e disse: olha, por que você não vai fazer um podcast? Aí ele botou isso na cabeça, sem nenhum treinamento, sem pesquisar sobre comunicação, sem se submeter a nenhum teste, a nenhuma técnica. Acha que pode ligar um microfone e sair perguntando, do jeito que ele vê os outros fazendo. É como tentar repetir uma receita baiana de acarajé, só experimentando o acarajé. É como tentar fazer, né, uma comida francesa de alta necessidade de elaboração, só experimentando a comida, né? Um bife Wellington. Você come o bife Wellington, vai na cozinha e faz o bife Wellington, porque você já comeu. O indivíduo acha que porque ouviu uma coisa, ele é capaz de reproduzi-la sem absolutamente nenhum conhecimento técnico. Portanto, o podcast é um risco maior. O podcast ele não é uma concessão pública, os programas de rádio são concessões públicas e estão submetidas à Lei Geral das Comunicações. Os podcasts estão submetidos às leis também, mas é óbvio que o fato de serem feitos por amadores os torna muito mais perigosos. Desculpem, estou ao vivo. Tem outra coisa, né? Recentemente uma cliente minha que é pré-candidata a prefeita chegou para mim e disse: me chamaram para um podcast, o que é que eu faço? Eu vou? Aí eu fui ver o podcast. É de um sujeito que é pré-candidato a prefeito. E ele se apresenta como isento. Eu sei que é engraçado. O sujeito é pré-candidato a prefeito, ele quer entrevistar os pré-candidatos a prefeito na cidade e se apresenta como isento. Ou seja, desculpem, o tempo está frio hoje. Apesar de que hoje está com mais um solzinho, mas ontem estava muito frio. E o cidadão, não vou dizer o nome, ele se apresenta como pré-candidato a prefeito, ele é o host do podcast e ele quer entrevistar todos os pré-candidatos a prefeito e ainda reclama dos que não vêm, porque não tem coragem. Ou seja, o sujeito quer se apropriar das duas correntes políticas, né? Ele quer ser oposição ou situação e ao mesmo tempo isento do processo. Algo obviamente impossível. Eu estou citando esse exemplo só para deixar claro que você tem que avaliar bem antes de participar de um podcast. Você tem que ver se vale a pena, se você não vai cair numa armadilha. E quando for, elabore bem o seu roteiro para você decidir quais são os assuntos dos quais você vai falar e escolher, você mesmo tem que escolher, os assuntos dos quais não vai falar. E não é porque você vai dizer na hora que perguntarem, isso assim, vamos falar sobre tal coisa, sobre aquela sua prisão pela Polícia Federal. Então, aí você não vai dizer, eu não vou falar sobre isso, mas você dá uma resposta monossilábica, de forma que não renda aquele tipo de assunto. E os assuntos, né, que forem provocados e que rendem, aí esses você tem que levar um conteúdo significativo, preparado, para na hora apresentar e fazer render, né? Use o tempo. O podcast é bom para isso. Você pode usar o tempo para explicar detalhadamente algo que você pretende fazer. Então, se você tem um projeto, uma ideia, ou projetos e ideias, sempre leve os detalhes, os mínimos detalhes para o podcast. Porque a galera não sabe o que fazer num podcast. A coisa vai acontecendo ao Deus dará, porque muito raramente são profissionais que estão envolvidos. Era isso que eu tinha para hoje. Quer saber mais? Me segue aí. Até a próxima. Tchauzinho.